E o tema que a gente está abordando nesses 4 domingos, domingo passado foi apenas uma introdução desse estudo. E hoje a gente vai entrar propriamente dito nele. Nós estamos falando sobre o plano de salvação no geral, né, nos 4 domingos, o plano de salvação. E hoje, domingo passado foi uma introdução, e hoje a gente começa pelo primeiro e último Adão. Porque o plano de salvação, ele não pode ser afastado desses 2 polos. O primeiro Adão e o segundo Adão. Nós temos um terceiro personagem, que é o intruso nesse estudo, que é Satanás. Então, nós jamais conseguiríamos entender o plano de salvação se a gente não entender a parte e a participação de Satanás em tudo isso. E como é um hábito da igreja, no geral, não falar de Satanás, porque a Escritura ela é muito sucinta em relação a Satanás, ela é bem enxuta. Mas, se a gente for atentar para o profundo, ele tem a história de Satanás no evento da salvação do homem, no evento da redenção do homem, na queda do homem, e no final, lá no Apocalipse, é uma coisa terrível. Então, a gente excluir ele desse conhecimento, vai ficar um vácuo tremendo no estudo. E as igrejas não pregam, quer dizer, a gente não ouve muito nos estudos falar sobre ele. E semana passada eu até comentei aqui que surgiu uma nova matéria nos seminários teológicos que se chama satanologia. Satanologia. Porque antigamente era ainda angiologia. E dentro da angiologia tinha um tópico dividindo que chama demonologia, e tinha um tópico também para os anjos de Deus. Então se estudava angiologia, demonologia, e os anjos de Deus e os anjos de Satanás, lá os demônios. Agora, eles pegaram Satanás e tiraram desse contexto dos anjos e separaram só para ele uma matéria. Por quê? Porque os estudiosos foram aprofundando mais e, muito provavelmente, à medida que o final do tempo vai passando, que vai se chegando aos finais dos tempos, parece que ele vai se tornando figura bem clara no contexto dos finais dos tempos. Então, é natural que os homens de Deus inspirados consigam enxergar na Bíblia atividades inerentes a Satanás com mais clareza. E por isso, então, eu acho que nesses estudos, nesses comentários bíblicos mais recentes, eu tenho lá 3, todos 3 são categóricos em dizer que Satanás está começando a exercer o real papel dele agora. Inclusive, um fala o seguinte, ele fala que nunca se percebeu tanta atividade demoníaca na Terra, com tanta força, com tanta preeminência como agora. É como se na década de 60, 50... Reparem, pode ser que eu esteja enganado, mas o mundo não era mais calmo? Eu nasci em 65. Eu, quando era adolescente, foi na década de 80. Ainda era um pouco calmo. As praças ainda eram cheias, os pipoqueiros estavam na pracinha, os jovens estavam na pracinha comendo uma pipoca. Era mais. A gente não vê mais isso, né? Não vê mais. Agora, imagina hoje, eu tenho 56 anos, imagina quem tem 70. Hoje se vê isso, mas é o contrário. Não, mas hoje você vê a pracinha, mas e o tiro lá? E o tiroteio? Não, então, é funk. É funk. Nem o pipoqueiro não quer mais ficar na praça. Às vezes eu quero uma pipoca doce enquanto lugar. Pois é. Então o mundo era mais calmo. Se a gente parar para pensar, o mundo era mais calmo. As ruas eram mais calmas. Ontem eu estava vendo uma matéria na televisão sobre essa questão da violência e falou uma coisa lá que eu lembrei. Eu saía da escola e nem ia para casa. Às vezes eu pegava o ônibus com os colegas e ia subir o Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, que hoje é violentíssimo, no Lins de Vasconcelos.
E a gente subia de ônibus, ou às vezes ia a pé, pelo escadão. Aí ia lá em cima no morro, ele morava lá. Muita casa. Mas a gente andava aquilo tudo lá, não tinha problema. E hoje você não consegue mais fazer isso. Hoje você não consegue entrar nem numa rua próximo a uma favela. Não precisa ser na favela, próximo. Então esses comentaristas, eles estão certos quando eles dizem que de alguns anos para cá, talvez aí 30 anos, 20 anos para cá, a atividade demoníaca aumentou consideravelmente. E isso é um fato. Bem, o primeiro e o último Adão. Milhares de pessoas fazem uma pergunta que é inerente ao homem. Essa pergunta. Primeiro vamos lá em Romanos 5,17, que é a base do nosso estudo de hoje, que diz assim. Deixa eu achar aqui o 17. Ó. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos os que receberam reinarão em vida por meio de um único homem. Aí no final fala Jesus Cristo. O primeiro homem, apesar do texto não citar o nome, é Adão. Então o pecado reinou aqui na terra porque teve como porta de acesso Adão. Isso nós falamos na introdução, hoje nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, o primeiro e o último Adão, Jesus Cristo, ele é uma analogia do primeiro Adão, porém, com sucesso, com uma atitude diferente. Satanás procurou em Jesus a mesma atitude que ele encontrou em Adão. Tá? E aí se deu mal. Então, a pergunta que se faz no mundo todo, as pessoas se perguntam isso, inclusive vocês recebendo visita em casa, de repente a pessoa não é crente e tal, e de repente surge essa pergunta. É muito interessante para você que está me vendo aí no vídeo, observar isso. As pessoas se perguntam que se existe mesmo um Deus de justiça, um Deus bom, se existe mesmo, essas pessoas no seu íntimo questionam por que Deus não acaba com as guerras? Por que Deus não acaba com o sacrifício de crianças? Por que Deus permite que os hospitais de câncer estejam cheios e criancinhas morrendo lá, sendo destruídas no seu corpo, no braço, na perna, perdendo órgãos? As pessoas questionam onde está Deus no caos, onde está Deus no mundo de guerra, de destruição? As pessoas fazem essas perguntas. Eles estão separados de Deus, mas eles questionam. Então, para vocês terem uma ideia, um filósofo do século XIX afirmou, não vou citar o nome dele aqui, ele afirmou, questionou, que se Deus sabe de tudo com antecedência, olha a pergunta do filósofo. Se Deus sabe tudo com antecedência, e ele está falando então da presciência de Deus, nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o futuro, vive no presente e tem poder infinito. Ele questiona, se Deus sabe de tudo o que acontece, como criou um ser, aí vai falar de Satanás, como criou um ser que cairia e que essa queda recairia sobre a humanidade, trazendo destruição, catástrofe, maldição, tragédia, caos sobre a terra. Esse filósofo afirmou em seus escritos, ele diz, se esse Deus existe dessa forma, muito obrigado, mas eu não quero ele. E essa mesma questão, os homens lá fora colocam, nós como cristãos, viu, você que está aí me vendo no Instagram, poderia estar aqui comigo agora aprendendo isso. Porque provavelmente a sua família faz a mesma pergunta.
Seus amigos fazem essa pergunta. Aí você fala, mas eu não sei responder isso. Veja que no século XIX o cara já perguntava isso, já questionava isso. Olha, se esse Deus é assim, eu não quero ele. E, aliás, a Érica é testemunha de que uma vez me fizeram essa pergunta na frente dela. Não foi, Érica? Foram quase 3 horas de conversa. Por quê? Se é assim, por que é assim? É o maior questionamento das pessoas que não são cristãs. Que não são cristãos. Ou Vivem com a gente que são cristãos. ou estão afastadas, ou estão desviadas, muitas vezes porque elas não encontraram as respostas. Então, é necessário que a gente saiba respondê-las. Então, no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, ainda que queiramos omitir de nós mesmos essas respostas, nós também fazemos essas mesmas perguntas, vez ou outra, em nosso coração. Isso é inerente ao homem. Até nós, como cristãos, fazemos essa pergunta. Nós não somos melhores do que os do lado de fora. Somos salvos, mas não somos melhores que eles. E aí, um bispo, isso é que é mais impressionante. Um bispo da Igreja Metodista, no século também XIX, afirmou que se aquele Deus do Velho Testamento existisse mesmo, ele seria um bullying. E um teólogo do século XVIII afirmou que o sangue, olha só o que um teólogo no século XVIII afirmou, que o sangue de Jesus não valia mais do que o sangue de um cachorro morto. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu quero falar uma coisa para você, para que você entenda. O homem, ele julga a Deus por si mesmo. Repare que nós temos aqui, vamos colocar aí, 250 cadeiras. Quantas estão ocupadas? Entende? Então, entendeu agora por que o homem julga a Deus por si mesmo? Porque na hora de conhecê-lo não querem. Na hora de ser confrontado com isso aqui, não querem. E alguns ainda atacam os que querem. Porque a gente pensa assim, se ele me fez a imagem dele e semelhança, pronto. Então ele é igual a mim. Sim. Né? Os meus defeitos. Aí quando eu vou para a Bíblia, eu descubro que ele é diferente de mim. Ele é diferente de mim. Para que eu me aproxime dele, eu tenho que caminhar nisso. Exato. Aí dos confrontos, né? Até porque dizem as pessoas, quando a gente fala assim, e Deus fez o homem à sua imagem, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é que Deus tem braço e perna e corpo. As pessoas não pensam além disso. É preciso estudar para entender que não é isso. Deus não está falando ali de perna, braço, cabeça e tronco. Ali, quando ele fala que Deus fez o homem à sua imagem, ele está falando de intelecto. Isso é um estudo que mais tarde a gente pode dar para frente. Semelhança, caráter. Não é físico. Não. Só que quando os pregadores falam,